Quero cumprimentar meus irmãos com a paz do Senhor, dizer da saudade que estou sentindo de cada um de vós. Podemos estar na igreja, louvando o Senhor, aprendendo a sua palavra, nos cumprimentando com a paz do Senhor, mas como não é possível por causa da quarentena que nós estamos passando, quero trazer uma palavra para todos os meus queridos irmãos a respeito da nossa lição de hoje, que é simplesmente maravilhosa, muito abençoada. E eu quero trazer uma ligeira meditação para todos os meus queridos irmãos, professores da escola dominical, alunos, todos os irmãos que estão empenhados na nossa amada e abençoada escola bíblica dominical. Estamos aprendendo hoje sobre Jesus, o homem perfeito. A nossa verdade prática, ela diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Essa lição, meu caro irmão, meu querido ouvinte, é para provar que Jesus, ele é o homem perfeito e é o Deus Todo-Poderoso, como está na nossa verdade prática, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O apóstolo São João diz na sua palavra, ele foi o grande doutrinador da palavra de Deus e que refutou a doutrina gnoticista, que pregavam que Jesus não era real, ele apenas apareceu aparentemente, que ele não foi uma pessoa real, não morreu como homem, não ressuscitou como homem. Então, João, para dirimir essas dúvidas e combater essa heresia que ainda está no mundo, ele escreveu, está escrito no seu Evangelho, no capítulo 20, versículo de número 30, ele declara na seguinte maneira: Jesus fez muitos outros milagres na frente dos seus discípulos, e se todos ele fosse registrado, até o mundo convertido em livros não era capaz de suportar o quanto Jesus fez. Mas a Bíblia diz: essas coisas foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, João está refutando de que os gnósticos negavam de que Jesus era o Cristo. Ele traz no Evangelho. E já na sua carta, no capítulo 2, ele mostra que Cristo é Jesus. No capítulo 2, ele declara dizendo: quem é o espírito do anticristo? Aquele que nega que Jesus veio em carne. Esse é o espírito do anticristo, aquele que nega que Jesus não viveu como homem, semelhante a nós, como está na nossa lição, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O mesmo apóstolo João, quando ele começa a sua primeira carta, ele declara dizendo: aquilo que nós vimos com nossos olhos, aquilo que as nossas mãos tocaram, o que temos contemplado da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. No capítulo 1, versículo de número 14, está escrito: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo antes diz: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos então a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus deixa claro, ou a nossa lição deixa claro: verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai, semelhante a nós.
sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. É o que nos ensina a palavra do Senhor. Nessa lição, passamos a estudar Se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Nele é que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas era real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outrossim que as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, não são conflitantes, mas perfeitíssima e harmônica. Uma jamais eliminou a outra, e por esse motivo que somente Ele pode salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina bíblica da palavra de Deus. Então, Jesus, 100% homem, 100% Deus, semelhante a nós, com a única diferença: ele não experimentou o pecado original e nem experimentou o pecado experimental. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele nunca cedeu à tentação, nunca pecou, e por essa razão ele se tornou o homem perfeito, é o que diz a palavra do Senhor. Jesus, verdadeiro Deus. Professamos que o Senhor Jesus era perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico enfocaremos a sua divindade. Ele faz parte da divindade, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Claro que Jesus não veio a existir com seu nascimento de Maria. Ele é eterno, assim como o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como ele é também o Pai da eternidade. Ele criou todas as coisas. A Bíblia diz, antes da sua encarnação, ele estava com o Pai e o Pai criou todas as coisas por meio dele. É o que está em João, no capítulo 1, versículo da número 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Suas atividades eternas são literalmente descritas no capítulo 8 do livro de Provérbios. Para os irmãos que estudam a palavra de Deus, Jesus é conhecido no livro de Provérbios como a sabedoria divina. Então, assim como existem salmos messiânicos que tratam intimamente da vida de Jesus, da sua obra, do seu ministério, também existe parte das Escrituras, como é o caso do capítulo 8 de Provérbios, que ele declara que Jesus é a sabedoria e mostra nesse capítulo como ele viveu a eternidade com Deus. E se você prestar atenção na leitura desse livro, desse capítulo, você vai compreender que realmente quem está falando aqui não é simplesmente Salomão, mas ele está repetindo as palavras de Jesus, que diz da seguinte maneira: não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade, a entrada das portas, está clamando. A vós, homens, clamo,
A minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes, e os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Você entende que é Jesus. Em justiça são todas as palavras da minha boca, e não há nela nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Diz a Bíblia, nunca se achou engano na boca de Jesus. Ele é a personificação da verdade. A Bíblia diz, ele estava repleto, cheio de graça e de verdade. Todas elas são retas para os que bem a entendem e justa para os que acham o conhecimento. Aceita a minha correção e não a prata, o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a minha sabedoria do que os rubins, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, você pode traduzir, eu, Jesus, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa a aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento e minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Riqueza e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça e no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. O Senhor me possuiu, veja aqui, no princípio dos seus caminhos, antes das suas obras mais antigas, desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, ainda não tinha feito o mundo, antes de haver abismo, foi gerado, antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, eu aí estava, Jesus. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava a fonte do abismo, quando põe o mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, era o seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filho, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. Ouve a correção e não rejeite. Sê sábio, bem-aventurado o homem que me dá ouvido, velando as minhas portas cada dia, esperando as minhas ombreiras das minhas entradas, porque o que me achar, achará vida e alcançará favor do Senhor. Veja que é Jesus. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. É Jesus no livro de Provérbios, mostrando a sua eternidade. Antes da criação do mundo, ele foi ungido como construtor do mundo, e já citei o versículo para os irmãos, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus é a fonte da vida.
a Bíblia diz: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É ele quem dá vida a todos, a respiração e todas as coisas, disse o apóstolo Paulo. Logo, ele tem a vida em si mesmo. Está escrito que ele dá a vida a quem quer. Sendo Deus de Deus, é imutável, que quer dizer, ele não muda. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele é imutável. Ele é também onipresente, que quer dizer, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A promessa para nós, a igreja, está em Mateus, no capítulo 28, versículo de número 20. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Significa, aonde você está, ele está presente também para te guardar e te proteger. É onisciente, sabe todas as coisas. Muitas vezes na Escritura, a Bíblia diz: e Jesus, conhecendo seus pensamentos, que é uma prerrogativa somente de Deus, ele, então, falou para os fariseus: por que vocês me experimentam, hipócrita? Jesus conhecia os pensamentos dos fariseus, assim como ele conhece os nossos pensamentos. Por essa razão ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pensai nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra do Todo-Poderoso, e ele então está atento aos nossos pensamentos, às nossas orações. Que linda passagem! A Bíblia diz que antes que Natanael chegasse e se identificasse com Jesus, Jesus disse assim: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há engano. E Natanael, surpreso, pergunta para Jesus: de onde tu me conheces? Eu nunca olhei nos teus olhos, não sei de onde você é. E Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Então Natanael caiu de joelho e declarou: tu és o Cristo, tu és Deus, tu és o Senhor, conhece todas as coisas, e adorou pelo fato de que Jesus, ele é onisciente. Ele também é onipotente, que está escrito em Mateus 28, versículo de número 18, dizendo: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ele tem poder sobre o mar, ele tem poder sobre o vento, ele tem poder sobre a vida, ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre todas as coisas, e nós temos que crer nele. Diz a palavra do Senhor: é ele quem tira a vida e ele quem dá. É ele quem faz descer a sepultura e tira da sepultura. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Nós devemos confiar nessa palavra. A Bíblia diz que ele deu de presente para Ezequias mais 15 anos de vida, porque ele tem essa prerrogativa, ele tem esse poder, essa onipotência de dar a vida a quem quer. Os irmãos se lembram de Lázaro, 4 dias já na sepultura, ele clama: vem para fora, e Lázaro ressuscitou, porque ele é o Todo-Poderoso. O ponto de número 3 diz assim: esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Ele esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Ele continua sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, como verdadeiro Deus, ele é divino. E isso foi reconhecido pelos seus discípulos quando ele interrogou-os na aldeia de Cesareia de Filipe. A Bíblia diz que foram divergentes as opiniões. Alguém disse: tu és Elias. Outros falaram: tu és Jeremias. Outros disseram: tu és
tu és um dos antigos profetas que ressuscitou dentre os mortos? E Jesus perguntou para o discípulo: e vós, quem dizeis que eu sou? Então ele declarou, Pedro, tomando a palavra, declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus se alegrou dessa declaração e declarou que não era simplesmente um homem falando, mas era uma revelação divina. Ele declarou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, está declarado que Jesus, ele é divino e é humano ao mesmo tempo. Diz a Bíblia, diz a nossa lição: quando da sua encarnação no ventre, puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso de seus atributos divinos sempre que necessário, não em defesa própria. É claro, falar isso aqui para os irmãos entender. Ele tinha a sua divindade, ele tinha essa autoridade, mas ele nunca usou dela no seu próprio benefício. Ele só usou os seus poderes em benefício de outro. Jesus não curou a si mesmo. Quando ele foi enfermo na cruz, ele não usou do seu poder para curar-se a si mesmo. Pelo contrário, ele usou os seus dotes, usou os seus talentos para abençoar a humanidade. Que belo exemplo para cada um de nós que seguimos os seus passos. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus, eles reconheciam que ele era Deus e que ninguém podia argumentar com ele ou dizer o que fazem, visto que ele conhecia todas as coisas e todas as coisas estavam, como diz a Bíblia, nuas e patentes diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso. Segundo ponto, Jesus, verdadeiro homem, a concepção e a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam, pela escritura do Antigo Testamento, que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Isso estava muito claro nas páginas da Bíblia. A primeira promessa de Deus para a humanidade se refere à vinda do Filho de Deus para se encarnar e se tornar homem para derrotar o nosso arqui-inimigo Satanás, que está lá no Gênesis, no capítulo 3, versículo de número 15, que Deus diz para a serpente: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, tu lhe ferirás a cabeça e ela te ferirá o calcanhar. A primeira promessa de que Jesus viria da descendência da mulher para destruir Satanás, tomar-lhe o poder e triunfar através da descendência da mulher. Moisés falou dele também dizendo: o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos, do meio dos vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e há de ser que a alma que não escutar esse profeta será extirpado ou exterminado do meio do seu povo. Que não dizer do profeta Isaías, quando se dirige a Acais e diz: pede para ti um sinal em cima no céu ou embaixo na terra. O rei Acais declarou: não,
não vou pedir um sinal para Deus e não vou tentar Deus. Então, Isaías, capítulo 7, versículo de número 14, está escrito: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho e chamá-lo-ão do nome de Emanuel. O que quer dizer isso, meu caro irmão, meu caro rádio ouvinte? Deus conosco. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus iria se encarnar no ventre de Maria e habitar conosco. O Emanuel. E o profeta Isaías declarou: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Um menino nos nasceu é a parte humana, um filho se nos deu é a parte divina, a parte do Filho de Deus. Então, as duas naturezas, um menino nos nasceu como homem e um filho se nos deu, o Filho de Deus, filho se nos deu e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, meu caro irmão, meu querido amigo, meu ouvinte, essa palavra para você nessa manhã gloriosa, para Deus confortar o teu coração e para que você creia que Jesus é o Cristo, e crendo nesse Jesus, você tem vida e vida com abundância. Como está escrito em João 10, versículo 10, o ladrão, inimigo de nossas almas, não veio senão a roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e as tenham em abundância. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Estamos orando por você, meu caro irmão, estamos orando pela igreja e, como diz o Salmo de número 84, a saudade é grande. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Desejo de estar congregado com vocês, mas em espírito nós estamos juntos, em verdade nós estamos juntos. E breve, eu creio, nós estaremos congregados novamente e vai ser bênção de Deus para a nossa vida. Enquanto isso, ore, enquanto isso, cante louvores na sua casa, leia a palavra, aconselhe os seus filhos e vamos cumprir essa quarentena embaixo da bênção e da proteção do Deus Todo-Poderoso. Meu abraço a todos os meus queridos irmãos, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Fica aqui a oração do pastor em favor de você, para Deus abençoar a sua vida. Meu Deus, eu venho invocar o teu nome, Senhor, em favor da igreja, Assembleia de Deus aqui em Curralinho, de todas as pessoas que assistiram esse vídeo, que o Senhor ajude, que o Senhor abençoe, que o Senhor proteja, que o Senhor mantenha, Senhor, a vida em paz, em alegria, confiante na vitória que o Senhor tem para cada um de nós. Aceita a nossa gratidão, nosso louvor e adoração, pelo nome santo de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém.